Boa noite, queridos irmãos. Vamos então fazer a nossa prece a Jesus, agradecendo a Ele porque estamos juntos novamente na presença de muitos benfeitores espirituais. Não vemos, mas temos certeza, porque a organização de todas as nossas tarefas, nós temos certeza que é por eles organizadas, e eles quem faz também todo o atendimento a nós todos que aqui nos encontramos no campo físico e no campo espiritual. Vamos fechar os nossos olhos, vamos conversar com Jesus, agradecendo a Ele por essa oportunidade, por estarmos no corpo físico, por Jesus ter permitido todos nós estarmos aqui no planeta Terra, nessa escola bendita, que nos traz grandes aprendizados. Vamos dizer a Jesus do nosso coração: abençoe os nossos irmãos encarnados, desencarnados presentes que vieram também estudar. Vamos pedir a Jesus que possa também ser todos os lares visitados dos nossos irmãos, de todos nós que aqui nos encontramos, com essa luz divina que deverá iluminar todos os corações, as consciências que não vieram conosco, mas permanecem nesse recinto que é o nosso lar e receberão a visita dos nossos benfeitores espirituais. A Ti, Jesus, a nossa gratidão. Te dizemos do nosso coração: continue conosco, ajude-nos a continuarmos sempre contigo. Que assim seja. Nós vamos estudar do livro Roteiro, a lição de número 26, que também é escrito pelo Chico Xavier e Emmanuel, esse livro, né? E ele nos traz uma lição importante: afinidades. E Emmanuel nos diz, para que todos nós possamos refletir, né? O homem permanece envolto em largo oceano de pensamento. Então ele está dizendo que todos nós permanecemos aqui na Terra envolvidos por largo oceano de pensamento, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Então todos estamos envoltos a pensamentos, né? Um oceano de pensamentos. E nós estamos também nos nutrindo dessa substância mental. Veja a preocupação, né, que nos traz a responsabilidade de sabermos como e o que e que qualidade é o nosso pensamento. Porque estamos envoltos pelo nosso pensamento e pelos pensamentos de muitas consciências aqui na Terra. Toda criatura absorve sem perceber. Nós estamos absorvendo pensamentos sem perceber a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhes equilibram a existência. Veja bem, nós estamos envoltos desses pensamentos que nos dão os recursos, né, para o nosso equilíbrio, o equilíbrio da nossa existência. Em forma de impulso e estímulos, a alma recolhe nos pensamentos que atrai as forças de sustentação que lhe garantem as tarefas no lugar em que se coloca. Olha só, por isso a gente diz, né? Estamos envoltos de muitas testemunhas. Porque os desencarnados, né, o pensamento deles estão também aí no ar, né, junto conosco, e nós estamos emitindo, estamos absolvendo pensamento. E temos que ter bastante cuidado com o que emitimos de nós. Então ele diz assim, Emmanuel: a alma recolhe nos pensamentos que atrai. Nós recolhemos no pensamento que nós atraímos, quer dizer, de acordo com o que estamos pensando, nós estamos atraindo outros pensamentos, as forças de sustentação que lhe garantem as tarefas no lugar em que se encontra.
Então, temos certeza, né? Se estivermos com pensamentos no bem, em Jesus, junto aos nossos benfeitores, estamos sendo sustentados pela força divina que vão garantir todas as nossas tarefas, tanto agora como sempre na nossa vida. O homem poderá estender muito longe o raio, olha só, o homem poderá estender muito longe o raio de suas próprias realizações na ordem material do mundo, mas sem a energia mental, na base de suas manifestações, efetivamente nada conseguirá. Veja bem que muitas vezes, né, a gente diz assim, tudo que eu tento fazer não dá certo. Tudo que eu penso, tudo que eu vou fazer, de repente, não é aquilo que eu esperava, não consigo. O homem poderá estender muito longe o raio de suas próprias realizações. Podemos pensar, irradiar, eu vou fazer isso e aquilo, né? Na ordem material do mundo, no campo material mesmo. Mas sem a energia mental, sem criarmos esse pensamento, na base de suas manifestações, efetivamente nada conseguirá. Então, temos que ter cuidado em tudo que formos fazer, devemos utilizar o nosso pensamento sempre para a boa realização das coisas, né? Emmanuel continua, sem os raios vivos e diferenciados dessa força, os valores evolutivos dormiriam latentes em todas as direções, sem que a gente pudesse movimentar, né? Esses raios vivos e diferentes, porque todos pensamos diferente um do outro, né? Essa força estaria dormindo dentro de nós, porque nós usamos a força que temos através do pensamento. Por isso aprendemos que o pensamento é a maior força que temos, né? Então ela estaria sem direção, porque nós não estamos encaminhando muitas vezes o nosso pensamento para as coisas em que estamos fazendo. Muitas vezes estamos fazendo uma tarefa, mas estamos longe dela. Ao cuidado, né? Às vezes estamos também numa casa religiosa para determinada tarefa e não estamos concentrados, a gente diz, na tarefa que a gente está realizando. E aí fica sem direção os nossos trabalhos. A mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe. Olha só, o valor de colocar bem a nossa mente, o nosso pensamento. Ela está sempre, né, em qualquer plano da vida, aonde estivermos, o que estivermos fazendo, no campo material, no campo espiritual. A gente emite, recebe, dá e recolhe também, né, os pensamentos, renovando-se constantemente para o alto destino que lhes compete atingir. Veja bem, é um movimento de pensamentos, de energias, né, que a gente está movimentando aí e nem estamos dando conta do que somos, que representamos aqui na Terra. Vamos ter cuidado com as nossas energias, né? Ela atinge o outro. Ela chega, a gente recolhe, a gente recebe, né? Aí dá, recebe, recolhe dos outros, todos os pensamentos. Então, estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. A gente não consegue parar o nosso pensamento, né? Estamos sempre pensando em algo. Então, Emmanuel está nos dizendo, estamos assimilando correntes mentais de maneiras diferentes, de modo imperceptível, né? Que a gente comentou, nem percebemos. De repente, a gente pode não sentir bem, porque a gente está recolhendo energias não boas. Então, é imperceptíveis. Ingerimos pensamentos. Ingerimos, nos alimenta, né? Se o pensamento é bom, a gente cria uma força, uma vontade, uma fé, uma vontade de trabalhar, né? Uma força muito grande.
A cada instante, olha só, ingerimos pensamento a cada instante, projetando em torno de nossas individualidades, em volta de nós, as forças que acalentamos em nós mesmos. Então, vamos ter cuidado para a gente não adoecer, né? Para a gente não perder o equilíbrio da nossa vida, porque essas forças, elas estão em torno de nós mesmos, da nossa individualidade, do nosso indivíduo, que é o espírito, né? Que está projetando essas energias, as forças que acalentamos em nós mesmos. Não é o pensamento ruim do outro que muitas vezes nos atinge, é o que estamos criando, e nós nos ligamos a outros pensamentos iguais, né? Por isso, quem não se habilite a conhecer mais alto, estudar e aprender, colocar o seu pensamento no bem maior, né? Por isso, quem não se habilite a conhecer o conhecimento do mais alto, ter o conhecimento de como nós estamos recebendo o pensamento, o que estamos emitindo, o outro está recebendo, nós estamos dando energias mentais, passando para os outros. Ele nos diz assim, né? Por isso, quem não se habilite a conhecimentos mais altos, quem não exercite a vontade para sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior, olha, se a gente não tiver muita vontade, muita garra, muito esforço para sobrepor o nosso pensamento ao mais alto, né? Invariavelmente a imposição do meio em que se localiza. Então, aonde estivermos localizado o nosso pensamento, que possamos cuidar, né? Aonde que estamos, porque se nós não sobrepormos o nosso pensamento no mais alto, nós vamos também receber, né, no meio em que estamos, pensamentos negativos. Muitas vezes estamos estudando e, de repente, a gente pode pensar, né, está muito difícil, né? Aí a gente não sobrepõe, está difícil, vamos buscar aprender, né? Somos afetados, diz Emmanuel, pelas vibrações de paisagem, pessoas, coisas que nos cercam. Olha o cuidado do que a gente está vendo, né? A gente é afetado, somos afetados, a gente vê uma paisagem não muito bonita, né? E a gente pode atingir a gente por dentro, aquilo gravar, né? De pessoas e coisas que nos cercam. Se nos confiamos às impressões alheias de enfermidade e amargura, apressadamente se nos altera. Olha só, se confiamos às impressões alheias de enfermidade e amargura, de repente sentimos, né? Uma energia enferma, pensamentos inferiores, né? Se nós não apressadamente nos altera, olha só, os tônus mentais, a nossa mente. Recebemos e temos a alteração. Aí a gente diz que é um espírito, né? Que é um irmão nosso, mas são as nossas influências que não sobrepomos no bem o nosso pensamento, recebemos, né? E imediatamente podemos ficar enfermos e amargurados. E daí, como diz Emmanuel, altera o nosso pensamento. Vamos pensar igual, né? Inclinando-nos à franca receptividade de moléstias indefiníveis. Veja bem o perigo, né? Nós podemos adoecer de moléstias, de enfermidades indefiníveis. Olha só, a nossa cura está no nosso bom pensamento, né? Se nos devotamos ao convívio com pessoas operosas e dinâmicas, encontramos valiosos sustentáculos aos nossos propósitos de trabalho e realização.
Então, se nós tivermos, num convívio de pessoas que estão pensando no bem, estão sobrepondo o pensamento inferior com o pensamento bom, nós vamos, ter sustentação das nossas tarefas, dos nossos trabalhos a realizar. Princípios idênticos regem as nossas relações uns com os outros, encarnados e desencarnados. Por que estamos ligados uns aos outros, Pelo pensamento. O pensamento nos traz saúde ou enfermidade, como diz aqui o Emmanuel, moléstias indefiníveis. Conversações, olha só como é interessante, Conversações alimentam conversações. O que falamos alimenta o outro. Cria também conversações ou boas ou más. Pensamentos ampliam pensamentos. Demoramo-nos com quem se afina conosco. Demoramo-nos com quem se afina conosco. Falamos sempre ou sempre agimos pelo grupo de espíritos a que estamos ligados. Olha só. Cuidar, nessa nossa ligação com o mundo espiritual superior. Não que estamos pensando em desprezar irmãos como nós, mas temos que fazer esse esforço para que nos preparemos para receber as inspirações, para ajudar. Então, veja bem, falamos sempre ou sempre agimos pelo grupo de espíritos a que nos ligamos. Se estamos num trabalho mediúnico, como o nosso hoje, e não estivermos ligados a esse grupo de espírito que sobrepõe os pensamentos inferiores, como nos diz Emmanuel, nós estamos ligados, mas o nosso trabalho não será de grande proveito para todos nós, Nossas inspirações estão afiliadas ao conjunto dos que sentem como nós. Olha que impressionante, Nossas inspirações, o que eu recebo, está afiliada ao conjunto dos que sentem como nós, tanto quanto a fome está comandada a fonte, aliás, está comandada pela nascente. É uma ligação tão grande que temos uns com os outros, Por isso Jesus diz, que a gente só é feliz quando faz feliz os outros, porque nós somos ligados, não tem como, Somos obsediados por amigos desencarnados ou não e auxiliados por benfeitores. Está vendo? Somos obsediados por amigos desencarnados ou não e auxiliados pelos benfeitores em qualquer plano da vida, de conformidade com a nossa condição mental. Então, as nossas obsessões, não temos que deixar para ninguém a responsabilidade. Somos nós os responsáveis, Porque nos diz aqui, porque somos ligados, a amigos, somos obsediados por amigos desencarnados ou não, e auxiliados pelos benfeitores. Então, vamos buscar, essa ligação com os nossos benfeitores, que eles estão na mesma condição mental nossa. Daí, o imperativo de nossa constante renovação para o bem infinito. Se estamos lutando constantemente para renovar os nossos hábitos, para renovar nossa casa íntima, o nosso ser espiritual, nós devemos, então, com essa maneira agindo, nós vamos estar mais preparados para os trabalhos, tanto para o trabalho de ajuda, como para o trabalho de recepção. Porque se adentramos a um trabalho espiritual e estamos fora dessa conexão, nós não vamos receber tudo aquilo que poderíamos receber. De repente a gente fala assim, mas não senti muito bem, eu queria que fosse melhor, o trabalho de hoje, porque a nossa sintonia, estamos ainda afinados com outros companheiros, não com o grupo de trabalho no campo do bem.
mas é preciso que nós constantemente estejamos nos renovando para um infinito bem. E ele diz assim, para trabalhar incessantemente, trabalhar incessantemente, o que nós achamos, né? Trabalhar incessantemente, a gente já está cansado, já está, né? E Emmanuel nos diz, trabalhar incessantemente é dever. Servir é elevar-se. E a gente corre, né, de servir muitas vezes. Servir é elevar-se. Aprender é conquistar novos horizontes, ter uma visão da vida diferente, né? Agradecer a Deus porque aqui estamos, pela saúde, pela enfermidade, compreender por que estamos enfermos, vamos nos conhecer, né? Então, será para nós uma vida diferente aqui na Terra. Amar é engrandecer-se. Amar é engrandecer-se. Trabalhando e servindo, aprendendo e amando, a nossa vida íntima se ilumina e se aperfeiçoa. Olha aí. Entrando gradativamente em contato com os grandes gênios da imortalidade gloriosa. Veja bem, né? Que oportunidades nós temos aqui na Terra, todos nós, no corpo e fora dele. Se nós trabalharmos e servirmos, aprendendo e amando, não aquele trabalho, porque eu sou obrigada, eu devo fazer, né? Trabalhando, amando o trabalho, amando tudo que nos acontece, a nossa vida íntima se ilumina e se aperfeiçoa, entrando gradativamente em contato com os grandes gênios imortais da imortalidade gloriosa. Imaginemos a possibilidade que temos, né, de nos contactuar com os nossos benfeitores, se mantermos a nossa renovação permanente. Aí, do Evangelho Palavras de Vida Eterna, vem nos trazer uma lição que vai nos encorajar, porque aprendemos, né, as disciplinas do pensamento, mas o que está escrito aqui no Evangelho muitas vezes nos acontece. E diz assim, tendes fé em Deus? É a lição do Evangelho. Tendes fé em Deus? É de Marcos, capítulo 11, versículo 12. O texto do Evangelho é o seguinte, Jesus, respondendo, disse-lhe, tendes fé em Deus? Aí Emmanuel relata para nós o que significa ter fé em Deus. Basta, às vezes, as dificuldades na concretização de um projeto elevado se nos afiguram inamovíveis. Então, a gente tem um projeto mental de trabalhar ou de criar algum trabalho para o socorro, para o entendimento melhorado de todos nós, né? Mas, às vezes, nos afigura assim, inamovíveis. A gente não tem condições de fazer nada, queria, mas não posso, né? Começamos por reconhecer-lhe o peso inquietante. A gente mas é muita responsabilidade o trabalho, né? Peso inquietante. E estimáveis companheiros acabam por destacar-nos a importância deles, como a dizer-nos que é preciso renunciar ao bem que pretendemos fazer. Temos que ter cuidado, né? Mas será que a nossa tarefa vai dar certo no campo que nós estamos desejando, levando esse projeto nosso de assistência, de socorro, de conversação com os nossos irmãos desencarnados? Porque pode surgir pensamentos, né, que vão dizer para nós, você tem que renunciar todo o bem, né? Então, nós temos que ter cuidado. Esse pode surgir, né, para nós como a dizer-nos que é preciso renunciar ao bem que pretendemos fazer. Mas vamos lutar, né? Nosso pensamento é luta constante para que nós nos melhoramos e todos, o bem de todos. E ele continua dizendo assim, mas tudo aparentemente é obstáculos intransponível. Muitas tarefas nossas, a gente encontra obstáculos que a gente imagina assim, é intransponível, né?
a gente não consegue vencer. É uma tarefa árdua, precisa de renúncia, né? Aí, mas vem logo em seguida, mas Deus intervém e a porta abre. Olha só a resposta, né? Nós estamos projetando uma tarefa elevada, mas de repente alguém chega e fala, olha, não adianta, é muito obstáculo, você vai encontrar isso de dificuldade. Mas aí, como nos diz o nosso benfeitor Emmanuel, mas Deus intervém e a porta abre. Está vendo? É falta nossa, a luta é nossa, temos que ter boa vontade. Há circunstâncias nas quais o problema com que somos defrontados, numa questão construtiva, é julgado insolúvel. Não tem solução para os nossos problemas, né? Passamos a inquietar-nos e, não raro, especialistas no assunto aparecem junto de nós, apontando-nos a impraticabilidade da solução. É difícil, né? Tem alguém que fala, é impraticável todo esse bem. Não adianta, né? Os obstáculos crescem por sombras indevasáveis, mas Deus interfere e desponta uma luz. Não vamos, né, desfalecer com as dificuldades, porque Deus interfere e desponta uma luz para o nosso caminho, aonde está com problemas insolúveis, pode se resolver a qualquer momento. Em certa ocasião, uma pessoa querida, ao deturpar-se de chofre, fornece a impressão de doente irrecuperável. Imaginemos, né? Uma pessoa adoeceu e a gente fala, não tem recuperação. É triste, né? A gente pensar assim. Afligimos-nos ao vê-la assim, em desequilíbrio, e quase sempre observadores, amigos, comentam a inexequibilidade de qualquer melhoria, dizendo-nos que não há nenhuma esperança para aquela pessoa que está doente, induzindo-nos a largá-la ao próprio infortúnio. E a gente abandona, se não tiver essa força, se não transpormos o nosso pensamento inferior para atingirmos pensamentos de benfeitores amigos, né? Nós terminamos abandonando a pessoa que se encontra, como nos diz aqui, em desequilíbrio e quase sempre observadores, pessoas, amigos, comentam que não tem jeito aquela enfermidade, que não vai conseguir, né? Não tem nenhuma melhora, e nos induzem a abandonar a pessoa. Avoluma-se a prova, que lembra a angústia inarredável, mas Deus determina e surge um remédio. Olha aí. Por mais que alguém chegue e fale, olha, estou com uma doença incurável, não tem jeito, mas se o nosso pensamento está firme em Deus, Ele determina e surge o remédio. Podemos ficar curados, sim. Ocorrem-te no mundo as mesmas perplexidades em matéria de saúde, família e realização. Na família, né? Encontramos familiares que muitas vezes falam, olha, não tem jeito, não consegue mudar o pensamento, pensa assim, acabou, né? O que eu devo fazer? O Evangelho nos está nos orientando, porque muitos poderão dizer, abandona, deixa, a pessoa não quer, né? Mas a nossa tarefa de confiança em Deus, se temos fé em Deus, Ele determina e surge o remédio. E a pessoa pode ficar curada. Podemos até desencarnar, mas é o remédio. Para que a gente acorde, para que a gente lembre dos benefícios da misericórdia de Deus para nós. Então, na família, nas realizações dos nossos trabalhos, na saúde,
tudo nos acontece, mas se guardemos fé em Deus, como Jesus nos ensinou, estamos sempre preparados para servir amando. Aí Emmanuel termina dizendo assim: salientam-se fases de trabalho em que a luta é suposta invencível. Muitas vezes, né? Chegamos numa fase do trabalho que a gente fala, olha, agora não tem jeito, né? Sem condições de vencermos a nossa batalha. Com o absoluto desânimo daqueles que te rodeiam, mas Deus providencia e segue tranquilo à frente. Em todas as nossas tarefas, devemos manter, né, os ensinamentos que nós estamos aprendendo hoje, né? Manter tranquilos à frente do trabalho, porque Deus providencia algo que deverá nos erguer espiritualmente. Porque nós sabemos, como aprendemos na outra lição, estamos ingerindo energias mentais dos outros e a nossa. Estamos nos alimentando daquelas energias. Podemos ficar doentes. Uma doença irreversível, né? E ele diz assim: por mais áspera seja a crise, por maior a consternação, não perca o otimismo e trabalha confiante. Ouçamo-nos todos a indicação de Jesus. Tendes fé em Deus? Se temos, confiemos e nas nossas lutas, no dia de hoje, no agora, vamos lutar para que possamos servir amando a todos, porque tudo que guardarmos em nós essa certeza de que vai dar certo, Deus abre as portas, Deus arruma um remédio e nós podemos trafegar aqui na terra, né? Fazendo tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Amar, servir, ter fé em Deus, porque nós não fazemos nada. Não estaríamos no corpo físico, não estaríamos agora aqui sem a ajuda dos nossos benfeitores espirituais, determinado por Deus, o nosso Pai, e trazidos por Jesus para nos socorrer aqui no planeta Terra, porque somos filhos de Deus, avalizados por benfeitores amigos, como um Pai espiritual, nos ajudando nas horas mais difíceis. Que Jesus nos abençoe, nos ajude a renovar os nossos pensamentos incessantemente, sempre sobrepondo aos pensamentos inferiores que muitas vezes criamos e nos traz prejuízo. Que assim seja.